Às 7h20, vamos agora a Brasília, ao vivo, com o senador Cid Gomes, que é relator dessa PEC do bônus do petróleo. Senador Cid Gomes, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Os prefeitos terão, ao final deste ano, motivos para encerrar o exercício de 2019 com alívio nos cofres das prefeituras. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Alberto, que estão aí no batente com você. Bom, sem dúvida, num ano de muita dificuldade, né, em função da nossa economia que patina e que não dá sinais de melhora, é um motivo de comemoração ter, ao final do ano, esses recursos que serão repassados aos governos de todos os estados brasileiros e aos mais de 5.500 municípios. O momento é de dificuldade e acho que esse recurso deve ser usado com muita parcimônia, sempre pensando em trazer mais benefícios para a população. Senador Cid Gomes, também conosco o jornalista Beto Almeida. Senador Cid Gomes, bom dia. Olha só, o senhor recebeu aí a visita do governador do Rio Grande do Sul com uma proposta, né, de fazer uma nova redistribuição dos recursos que serão destinados aí da seção onerosa do pré-sal para estados e municípios. Na sua proposta, no seu relatório, essa divisão que cabe para estados e municípios, ela é igual, ou seja, o 50% vai para os municípios, 50% para os estados, mas ele defende um 60% para os municípios, para os estados, 40% dos municípios. Essa proposta procede? Como é que o senhor avalia esse pedido feito pelo governador do Rio Grande do Sul, que atende aí interesses de governadores, por exemplo, das regiões sul e sudeste? Bom, na realidade, a proposta do governador Eduardo Leite, que realmente ontem esteve no meu gabinete, não é alterar os percentuais destinados a estados e municípios. A proposta dele era de que a forma de divisão dos recursos para o Estado fosse parte dela pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e parte dela pela Lei Candir. Para ser preciso, foi esse o pleito do governador Eduardo Leite. Eu o informei, ele aparentemente não estava com essa informação, que além dos 10, em torno de 10,8 bilhões que serão rateados entre os estados, numa agenda que foi estabelecida entre a maioria dos governadores, e o Senado mediando essa agenda com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para além da repartição dos recursos do petróleo, está previsto também para ser feito esse ano um valor já acertado de 4 bilhões de reais para os estados, pelo critério da Lei Candir. É uma coisa, nós estamos falando uma linguagem muito técnica, mas deixa eu tentar explicar para o ouvinte que não é obrigado a saber desses conceitos. Exatamente, senador. É bom o senhor explicar para a gente entender direitinho o que é a Lei Candir, que é exatamente essas perdas que os estados tiveram ao abrir mão de impostos, de arrecadação de impostos com exportação. Mas eu queria que o senhor explicasse isso de forma didática mesmo. Pois é, vou tentar. Bom, nós estamos, primeiro, o Senado tem tido, sob a liderança do presidente Davi Alcolumbre, um papel assim, muito ativo de abrir canal de diálogo entre os governadores e o ministro da Fazenda, do governo federal. Há, assim, um sentimento comum de que os recursos devem ser mais destinados à ponta, aos municípios, aos estados, que é onde as coisas de fato acontecem, e não da forma centralizada, como é a tradição brasileira, em Brasília, obrigando todo mundo a ficar com o pires na mão. Certo? Então, nesse esforço de descentralização, de apoio aos municípios e aos estados, foi celebrado aí
estamos chamando de Pacto Federativo, em que pelo menos 7 compromissos estão acertados entre o Ministério da Economia e os governadores do Estado, com preocupações, naturalmente, com os municípios também, né? Um desses pontos é a destinação, a distribuição de recursos da ordem de 4 bilhões para os estados pelo critério da Lei Candir. Você já antecipou. Há muito tempo atrás, o governo federal editou uma lei que não se cobraria mais ICMS de produtos destinados à exportação. Todo o argumento de que ninguém exporta imposto e que isso traria mais competitividade, é verdade, para os produtos brasileiros destinados à exportação. E aí isso geraria menor arrecadação, principalmente dos estados exportadores. E aí foi feita então a Lei Candir, que era o nome de um deputado na época, que assegurava uma compensação pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação de ICMS, que antes era cobrado para produtos destinados à exportação. Isso, acho que era no governo ainda do Fernando Henrique. Essa lei, ela tinha um prazo de validade, depois foi sendo prorrogada por mais um ano. O fato é que já há 2 anos que os estados não recebem mais esses recursos. E nesse esforço do Pacto Federativo, ficou acertado que a União Federal repassaria 4 bilhões pelo critério da Lei Candir. O critério da Lei Candir é quanto mais exportação tem o Estado, mais recursos ele vai receber. Eu informei ao governador do Rio Grande do Sul que o Rio Grande do Sul tem direito a 10% disso, né, um pouco mais de 10%. Então, se serão destinados 4 bilhões, o Rio Grande do Sul, nessa receita, nesse recurso, receberá mais de 400 milhões. Somando ao que ele vai receber, dava mais ou menos o que ele queria. Foi isso que eu expliquei para ele, acho que ele saiu do meu gabinete satisfeito. 7h28, nós estamos conversando direto de Brasília com o senador Cid Gomes sobre a distribuição dos recursos do bônus do leilão de petróleo a ser realizado em novembro. Dinheiro que vem para os cofres do estado do Ceará, para os cofres dos municípios e também para os demais estados brasileiros e municípios brasileiros. Senador Cid Gomes, nesse momento fica a grande expectativa. Qual é o volume de dinheiro que caberá a cada município do Ceará, que caberá ao estado do Ceará? Esse dinheiro ainda chega neste ano? Bom, nós estamos falando, assim, sempre em cima de previsões. A primeira previsão é de que haverá um leilão, para explicar às pessoas, de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo, que é o que se estima tenha a mais no pré-sal. Para relembrar aí, lá há 10 anos atrás, no governo do Lula, ou mais de 10 anos, né, foi descoberto um volume que se estimou, então, em 5 bilhões de barris de petróleo na nossa plataforma continental, no mar, né, na terra e embaixo do mar. Embaixo, muito profundo, embaixo de uma camada de sal, por isso que chama pré-sal. Isso obrigou a que se fosse feito investimentos em tecnologia para poder explorar o petróleo nessa profundidade, porque não existia no mundo nenhum tipo de exploração nessa profundidade. Só que essa estimativa de 5 bilhões, que foi o que se acertou na época com a Petrobras, que a própria Petrobras fizesse essa exploração, acabou, na prática, sendo muito maior. Então, se estima que, além dos 5 bilhões que já foram entregues à época Petrobras, tenha mais 10 bilhões de barris, 2 vezes mais, ou seja, 3 vezes mais, se estimava 5, e hoje está se estimando 15, embora 5 já esteja sob a responsabilidade da Petrobras da sua exploração. E aí, isso é uma coisa que já vem sendo tratada há algum tempo. Definiu-se que, ao invés de acertar tudo com a Petrobras, como foi o 5, haverá um leilão. E aí
empresas do mundo inteiro poderão dar lance, como a gente faz numa quermesse, para ter direito a explorar blocos de petróleo nessa camada que estima, repito, mais 10 bilhões de petróleo. Senador Cid Gomes, nós temos um rápido intervalo de apenas 1 minuto em rede aqui para os nossos emissores do interior do Ceará e já eu quero voltar com o senhor porque eu vou deixar a pergunta no ar que gera expectativa, a resposta em relação a essa divisão dos recursos do petróleo. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Às 7h32, estamos de volta com o Jornal Alerta Geral, gerado pela FM 104.3 na Grande Fortaleza, retransmitido por outras 26 emissoras de rádio no interior do Ceará e também estamos nas redes sociais com imagem direto dos nossos estúdios. Voltamos nesta entrevista com o senador Cid Gomes, direto de Brasília. Afinal, senador Cid Gomes, quando a gente fala em números, as pessoas, e nesse caso os gestores municipais, ficam na expectativa muito grande. Fala-se na cifra de 1 bilhão e 200 milhões de reais a ser rateado entre o estado e os 184 municípios do Ceará. Esse é o volume mesmo de dinheiro que pode cair nos cofres do estado e dos municípios? Bom, pois é, Luzenor, eu estava explicando aí como é que surge isso, para que as pessoas possam tentar entender. Começava no intervalo aí com o Beto, são coisas técnicas, mas é nosso dever procurar traduzir isso para que as pessoas tenham a compreensão de fato, até porque isso não é nenhum favor, né? A Constituição Federal, ela diz o seguinte, que é propriedade da União, o petróleo que existe no subsolo. Mas no mesmo artigo que ela diz que é propriedade, é patrimônio, é bem da União, ela diz também que os estados e os municípios devem ter uma participação nas receitas obtidas a partir da exploração desses bens. Então, o que se está fazendo é dando cumprimento à Constituição. Então, eu estava dizendo, a estimativa é de que, com o leilão desses 10 bilhões de barris de petróleo, é de que a União Federal arrecade algo em torno de 106 bilhões de reais. Isso é mais ou menos o equivalente ao esperado de déficit para o ano que vem. Então vai ser para a União um alento importante a entrada desse recurso. E eu tinha apresentado uma emenda para que parte desses recursos sejam destinados a estados e municípios. A Câmara acabou atravessando uma outra emenda à Constituição que tratava de orçamentos e incluiu esse rateio. E eu fui designado relator no Senado, foi aprovado lá na Câmara, eu fui designado relator no Senado. Então, a grande curiosidade, naturalmente, para saber quanto cada município vai receber,
Eu acho que a população deve ter acesso a essas informações até para poder cobrar mais dos seus gestores, né, dos prefeitos e dos governadores. E para isso assim, não ficar, se você quiser especificamente algum município, eu posso lhe dizer aí, mas para facilitar o acesso, isso vale para o Ceará e vale para os 5.500 municípios brasileiros, nós colocamos num site que é cidgomes.com.br, né, Cid Gomes, desculpa, não tem arroba, cidgomes.com.br. Aí você clica o estado, você pode saber quanto vai receber o estado do Ceará. Eu estou aqui na minha frente com o computador aberto. Então vou botar aqui Ceará, e aí vou botar o governo do estado. É o que o governo do estado vai receber. Aí coloca aqui um e-mail, né? E apertam a previsão, aí já responde. A previsão de repasse para o governo do estado do Ceará desse recurso é de 692.576.893. E assim por diante. Aí eu posso, além disso, ver cada município. Não só do Ceará, posso ver de qualquer estado brasileiro, de qualquer governo do estado brasileiro, e posso ver de qualquer município do Brasil. Essa informação está disponível aí. Eu, inclusive, senador Cid Gomes, enquanto o senhor falava aí o endereço, eu já acessei aqui e, por curiosidade, incluí aqui com a previsão prevista aqui para o meu município aqui, que é pertinho, Horizonte. Já vi aqui que a previsão de repasse para ele é de R$3.904.080,62. Essa é a previsão da divisão aí desse bolo do pré-sal para o município de Horizonte. E aí, naturalmente, por esse endereço aqui, cidgomes.com.br, realmente é muito fácil fazer aqui a consulta. Tá aí todos os nossos ouvintes que tiverem interesse e curiosidade em saber qual a previsão para os seus municípios, fazer o acesso. É bem rápido, viu? E eu acessei, senador Cid Gomes, o site aqui. Previsão de repasse para o município de Russas, por exemplo, R$4.229.421. Esses dados estão de forma bem transparente nesse site aqui que o senador Cid Gomes acaba de revelar para você, ouvinte internauta. E no geral, senador Cid Gomes, essa fatia de recursos significa esse montante na soma total de quase R$1.200 bilhões para o estado e para os municípios? Se você somar o que o governo do estado vai receber, que eu acabei de informar, 690 milhões, com mais a totalidade do que os municípios cearenses irão receber, dá esse valor que você tem feito referência aí, algo em torno de R$1.200 bilhões. No total, são 21 bilhões, mais de 21 bilhões de reais para todos os 27 estados e para todos, somando para todos os 5.500 municípios. Senador, só para entender agora, esse relatório que o senhor está aí para apresentar, ele vai ser então votado hoje na CCJ, mas é depois, porque hoje tem a leitura também aí da Previdência do senador Tasso Gereissati. Então é depois que vai ser lido o seu relatório, como é que vai ser? A reunião da CCJ será uma reunião histórica, né? Com protagonismo de dois senadores cearenses. O senador Tasso Gereissati, o relatório da Previdência é o primeiro item, ele fará a leitura, mas não haverá deliberação, não haverá discussão nem votação. Simplesmente fará a leitura do relatório e haverá um pedido, isso já está acertado, haverá um pedido coletivo de vistas e em seguida entrará na pauta a PEC 98, que é essa que eu estou relatando. Depois que esse parecer for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, haverá a votação também hoje no Senado, no plenário do Senado, senador Cid Gomes? Será o primeiro item da pauta de hoje à tarde no Senado. É uma emenda à Constituição, isso requer um quórum qualificado, tem que, no mínimo, 49 dos 81 senadores votarem a favor, e são duas votações também. A exigência da nossa Constituição é que qualquer alteração nela seja feito com
votação qualificada, com quórum diferenciado, não basta só a maioria, 41, a maioria absoluta ou a maioria dos presentes, tem que ter uma maioria qualificada de pelo menos 49 senadores em 2 votações. E a previsão é de que nós faremos tudo isso hoje, de manhã na comissão, que dá o parecer, e à tarde no plenário. Conversamos no Jornal Alerta Geral, direto de Brasília, com o senador Ciro Gomes. Senador, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, com essas boas notícias para os municípios, para o estado do Ceará. Ao senhor desejo um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, Luzenor. Um abraço a você, um abraço a todos os seus ouvintes.